noite. Querido e amado Deus, desde já, Senhor, te convidamos mais uma vez a fazer parte, Senhor, entre nós, Senhor. Que a tua presença, Senhor, possa ser sentida e percebida por cada um de nós, Senhor. Abre, Senhor, nossas mentes e o nosso coração para aprendermos mais sobre ti, Senhor. É o que te pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês novamente. E para a nossa reflexão de hoje, foi lido por nosso pastor Bernardo, a cura do servo de um centurião. O relato bíblico de hoje, ele começa com Jesus cumprindo seu propósito aqui na terra. Jesus estava andando pelos lugares, anunciando o reino de Deus, curando, realizando milagres e expandindo o reino dos céus. Estando Jesus cumprindo a sua missão em um lugar chamado Cafarnaum, chega até Jesus um centurião com um servo terrivelmente doente. E esse centurião procura Jesus e pede para que Jesus cure. Ele chega até Jesus e diz: Senhor, o meu servo se encontra em casa, paralítico, em terrível sofrimento, e pede para que Jesus o cure. Um centurião seria um cidadão romano, seria uma espécie de capitão. Ele tomava conta de uma centúria. Centúria, podemos dizer assim, era um grupo de 60 a 100 soldados que estava sob o domínio desse centurião. O centurião era uma pessoa muito importante, era um comandante que tinha soldados a seu dispor. E ele tinha autoridade sobre esses soldados, sobre o comando do centurião. Esses soldados colocavam a ordem no local, recolhiam impostos e faziam serviços administrativos. A autoridade de um centurião era tão forte, tão temida, que ele representava uma figura de grande respeito entre os romanos e também entre os judeus, apesar de ter preconceito diante do povo judeu. O povo judeu não se misturava com o povo romano. Então a figura de um centurião não era bem vista diante do povo judeu. Era hostilizado, era realmente separado. Onde estava um romano, o povo judeu fazia o que era possível para não estar presente no mesmo local. E estando Jesus com o seu povo judeu, se aproxima esse cidadão romano, esse centurião se aproxima de Jesus. E o que chama a atenção hoje, e o que eu queria refletir com a gente hoje, são as atitudes desse centurião para conseguir um milagre para seu servo. O centurião consegue o milagre que ele veio buscar. Mas o resultado desse milagre é o resultado da soma de umas ações, de umas atitudes que o centurião tem para com Jesus. E é a soma dessas atitudes que a gente vai refletir hoje. Porque se Jesus foi capaz de conceder a um cidadão romano um milagre, a gente precisa estudar o que foi que ocasionou esse milagre. E é sobre essas atitudes do centurião que a gente vai refletir um pouquinho hoje à noite. Primeira coisa que chama a atenção: o centurião era uma pessoa de respeito, de autoridade. Jesus, hoje para a gente, é símbolo de poder e de autoridade. Mas naquela época, Jesus estava começando a ter fama. Estava começando a ficar conhecido. Naquela posição, Jesus estava numa posição muito inferior ao centurião. E aquele homem se aproxima de Jesus, chamando de Senhor. Ele se aproxima de Jesus e dizendo: Senhor, meu servo está doente. Quando aquele centurião se aproxima de Jesus e o chama de Senhor, a primeira coisa que a gente coloca no nosso coração ele mostra reverência ao Senhor. Ao nos aproximarmos de Jesus, precisamos ter em mente de quem
a gente está procurando? A gente está procurando o Senhor. Aquele centurião tira toda a sua autoridade e se coloca como um servo. Diante de Jesus não existe posições. Diante de Jesus não há títulos. Diante de Jesus não há médicos, não há advogados, não há pessoas importantes. Diante de Jesus estamos todos na condição de servo. Diante de Jesus somos apenas servos diante de um Senhor. Ele é o Senhor. Quem é Jesus? Aquele cidadão revela para a gente como nós devemos nos dirigir a Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Lucas traz essa mesma história da cura desse servo. Mas em Lucas 7:2, Lucas diz o seguinte: Mateus ele é mais breve. Lucas ele é mais detalhista. Ele, como é que eu posso dizer assim? Lucas ele responde aos anseios femininos. Mulheres gostam de detalhes. E Lucas traz essa história com detalhes. Lucas diz que o centurião diz ao Senhor que o servo era querido, que o servo era estimado. E Lucas diz também que esse servo se encontrava à beira da morte. Então, estando com o servo à beira da morte, e sendo esse servo de grande valor para esse centurião, com certeza, esse centurião, pela posição que ele ocupava, de influência, de importância, ele já havia procurado outros meios de curar esse servo. Com certeza, esse centurião já havia procurado médicos, deuses, na tentativa de curar a vida desse homem. Mas Lucas diz que o centurião ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ou seja, já tendo tentado tantas coisas sem sucesso, ele vai recorrer a quem ele ouve dizer que tem poder, que está curando, que está operando um milagre por onde está passando. E esse centurião rompe o protocolo de não se aproximar de um judeu. Ele tem ousadia e se aproxima de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele mostra para a gente que Jesus é o único capaz de resolver seu problema. O texto diz que o servo estava paralítico. Então, quando ele recorre a Jesus, ele está dizendo que Jesus é o único que pode trazer vida àquilo que está parado na minha vida, na sua vida, dentro da nossa casa. Jesus é capaz de devolver a vida a quem está à beira da morte. Só Jesus é capaz de tirar o sofrimento que impera na minha vida, na vida dos meus e na vida dos seus. Só Jesus era capaz de devolver a vida àquele homem que estava à beira da morte. Outra coisa que chama a atenção nesse relato é a benevolência, a solidariedade de um centurião para com o servo. Ajudar o servo significava não receber nada em troca. Era apenas um servo, um escravo. Nada que aquele centurião pudesse fazer, aquele servo poderia recompensar. E o Senhor traz para mim e para você a lição de, apesar de muitas vezes a gente socorrer os mais simples, a gente pedir um milagre em prol daquele que nada tem para nos oferecer, o Senhor está dizendo, embora socorrer os mais simples, agir com bondade com os menos favorecidos, não gerem aplausos aqui na terra, não gerem recompensas. O Senhor está dizendo, eu estou vendo, eu recompenso quem cumpre o meu mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Esse centurião, apesar de não ser judeu,
cumpria o mandamento do Senhor, de amar ao próximo como a si mesmo. E ele estava recorrendo a Jesus, não era para si, era para alguém. E era para alguém que estava abaixo dele. Era alguém que não podia recompensar ele por essa atitude. Esse é o reconhecimento que a gente tem que procurar. A gente não pode recorrer a Jesus em busca de aplausos, em busca de reconhecimento da terra. O único reconhecimento que importa na nossa vida é o reconhecimento dos céus. É o Senhor olhar para a gente e dizer: eu me agrado dessa atitude. Eu me agrado do que você está fazendo. E Jesus, diante daquele pedido de um romano, de um homem que explorava o povo dele, de um centurião que cobrava impostos, o Senhor atende o pedido dele. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu irei curá-lo. Mas aquele homem, e mais um exemplo que ele traz para nós, aquele homem reconhecendo que um judeu não se misturava com um romano, que Jesus não era digno de entrar na sua casa, aquele centurião diz a Jesus: Senhor, eu não mereço que o Senhor entre no meu teto. Eu não mereço. A minha condição de pecador não permite que a tua presença entre na minha casa. Mesmo ele sendo importante, imponente, aquele homem reconhece que ele não merece a presença do Senhor. Ele nos dá um exemplo de humildade, mas ele arranca do Senhor a admiração com o que ele diz. O centurião diz: basta uma palavra. Basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado. O centurião ainda disse: eu entendo de autoridade. Eu tenho soldados que estão sobre a minha autoridade. E se eu disser vão, eles vão. Se eu disser venham, eles vêm. Se eu disser faça isso, eles fazem. Porque eu sou autoridade diante daqueles soldados. Se eu tenho autoridade, imagine Jesus. Imagine um homem que cura doenças, que realiza milagres. Imagine um homem que expulsa demônios. Se a minha palavra é suficiente para vários soldados obedecerem, imagine esse homem. E quando ele explica isso ao Senhor, basta uma palavra. A Bíblia diz, e para mim é o ápice da história de hoje, a Bíblia diz assim no versículo 10: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aquele homem é capaz de tirar de Jesus uma admiração. E olha como Jesus classifica a fé daquele homem: eu não encontrei tamanha fé. Aquele centurião não tinha nenhum relacionamento com Deus, como os judeus tinham. Os judeus eram de geração em geração, eles aprendiam a história de Deus, aprendiam o ensino de Deus, aprendiam a palavra de Deus. Deus para os judeus era algo geracional, era passado de geração em geração. Para os romanos não. Então os romanos não tinham conhecimento do que Deus operou no passado. E ainda assim, aquele centurião diz a Jesus: basta uma palavra. O que faz a fé desse centurião causar tanta admiração em Jesus? Poucos relatos na Bíblia diz que Jesus se admirou com alguma coisa. E esse fato da fé desse homem admirar, causar admiração em Jesus, merece nossa atenção, merece nosso estudo, para que a gente imite, para que a nossa fé seja parecida, para que a nossa fé venha agradar a Deus. E estudando, a gente encontra o porquê.
desse centurião, o porquê da fé deste homem ter agradado tanto a Deus. A fé deste homem agradou a Deus, porque ele depositou toda a sua confiança, toda a sua fé na palavra de Deus. Ele confiou apenas na palavra. Toda a fé daquele homem estava centrada na palavra de Deus. O segredo de toda fé está na confiança da palavra de Deus. A fé daquele homem foi depositada, foi colocada unicamente na palavra daquele Senhor. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é poderosa. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós não usamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos usa, uma vez que ela tem vida. A palavra de Deus é poderosa. E contando esse relato para vocês, desse comandante, eu me lembro de Naamã. Essa história eu já falei aqui para vocês. Naamã era um comandante que estava doente. Mas diferente desse centurião, o Senhor também liberou uma palavra de cura para Naamã. O Senhor, através do profeta Eliseu, diz a Naamã: quer ficar curado? Vá ao rio e se banhe. Mas diferente deste comandante, Naamã não acreditou no poder da palavra de Jesus. Porque Naamã esperou que o milagre fosse acontecer com espetáculo, com show, com malabarismos. E quase que Naamã perdia o milagre por não dar crédito, por não confiar na palavra de Jesus. Graças a Deus que tinha pessoas para alertar Naamã e dizer: confia na palavra. Muitas vezes, eu e você agimos igual ao comandante Naamã. A gente ouve a palavra de Deus e a gente não acredita no poder da palavra de Deus. Às vezes a gente recebe a palavra do Senhor, vai para casa com o nosso coração achando bonita. Que palavra bonita, que palavra forte. Nós saímos impactados até com a palavra de Deus. A palavra é forte, mas basta uma doença acontecer conosco ou com um dos nossos, para toda essa crença na palavra do Senhor vir por água abaixo. O desespero toma conta de nós e nós nos esquecemos que Deus está presente na sua palavra. A palavra do Senhor é suficiente. A palavra de Deus tem poder de cura, de libertação, de trazer vida. A palavra de Deus tem um poder de reviver. Quando Lázaro morreu, bastou uma palavra do Senhor: Lázaro, sai! E Lázaro saiu. Todo mundo foi criado com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. O que acontece é que muitas vezes estamos enchendo os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, a nossa casa com outro tipo de palavra. Perdemos muito tempo com filmes, com palavras que não edificam. Quando a palavra que cura, que liberta, está fechada, está guardada. Se o Senhor está dizendo: vá em paz, que a fé, a sua fé, curou seu servo. A fé na palavra. Às vezes na nossa casa tem algo igual ao servo desse centurião. Na minha casa e na sua tem algo que está parado. Na minha casa e na sua pode ter algo que está em sofrimento. Na minha casa e na sua pode ter algo que está à beira da morte, sem vida.
E esse centurião vem dizer a mim e a você: a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus basta. A palavra de Deus é capaz de tirar o sofrimento. A palavra de Deus é capaz de gerar vida. A palavra de Deus é capaz de trazer vida àquilo que está parado. Então somente a gente creia. Não precisamos de espetáculos da parte de Deus. Não precisamos que Deus se levante e faça malabarismos e mostre um show. A palavra dele tem vida. Precisamos encher a nossa casa da palavra de Deus. Precisamos encher os nossos olhos, os nossos ouvidos. Precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: de onde vem meu socorro? O socorro vem dos céus. Quando você estiver aflito, olhe para o céu, clame ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso. A palavra de Deus diz que ela é luz. Muitas vezes estamos perdidos, indecisos, sem saber que decisão tomar. Precisamos ler a palavra, ouvir a palavra, para que ela cure, para que ela traga paz à nossa vida, aos nossos lares. E precisamos estar tão cheio da palavra do Senhor, a ponto que ela transborde da nossa vida, e esborre, transborde para outras pessoas. Aquele centurião recorreu a Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. Então precisamos, além de nos alimentarmos da palavra, além de preencher a nossa casa, a nossa vida da palavra, precisamos espalhar a palavra. Tem alguém em algum lugar perdido, em sofrimento, paralisado, quase sem vida, esperando uma palavra. Esse centurião corre ao Senhor porque ele ouviu falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Precisamos espalhar que há uma palavra. A palavra é o próprio Deus. Quando a gente lê a palavra, é o Senhor falando com você. Você precisa acreditar no poder da palavra. E é isso que esse centurião vem explicar a mim e a você. Não precisamos entender como o Senhor vai fazer. Não precisamos dar ao Senhor estratégias. Senhor, estou com essa pessoa doente. Senhor, tem esse caso na minha família que está parado. Senhor, tem esse caso dentro da minha casa que está sem vida. Você não precisa dizer ao Senhor: Senhor, faz assim. Senhor, se o Senhor fizesse assim. O Senhor está dizendo: a minha palavra é suficiente. A minha palavra não volta vazia. A minha palavra é poderosa. E o Senhor diz que muitos erram porque não conhecem as Escrituras. As Escrituras do Senhor, ela traz alívio. Quando eu paro e vou ler a palavra do Senhor, muitas vezes eu paro e choro. Muitas vezes eu paro e digo: Senhor, eu quero isso para mim. Senhor, me ajuda, Senhor, a gravar no meu coração tudo isso. Às vezes eu me esqueço. Senhor, me ajuda, Senhor, nos momentos de angústia, a lembrar da Tua palavra, Senhor. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria para não apenas ler, para conhecer, para não errar. Porque quem conhece a palavra do Senhor não se entristece. Porque sabe que Ele é alegria. Porque sabe que Ele tem tudo nas palmas de suas mãos. Em João 4:46 em diante, o Senhor traz outro relato semelhante a esse. O Senhor está também em um lugar chamado, no mesmo lugar, em um lugar chamado Cafarnaum. E dessa vez se aproxima do Senhor um oficial com um filho quase semelhante ao servo do centurião. O filho está à beira da morte. E esse comandante se aproxima de Jesus e diz: Senhor, meu filho está à beira da morte. Vem, Senhor. Vem depressa, antes que ele morra. Muitas pessoas estavam em volta de Jesus. E esse oficial diz: Jesus, vem depressa, antes que meu filho morra. E o Senhor olha para aquele homem e diz assim: pode ir,
seu filho não morrerá, o seu filho continuará vivo. E aquele homem encerra por ali. Aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem vai para casa, confiando na palavra de Jesus. A Bíblia diz que aquele oficial vai para casa apenas com a palavra. Jesus não foi com ele, mas ele foi com a palavra de Jesus. Mais uma vez nós temos um relato do poder da palavra. E estando ele próximo da sua casa, vem seus servos, se encontra com ele e diz: Senhor, Senhor, se alegra, seu filho vive, seu filho reviveu, seu filho está vivo. Como naquele tempo não tínhamos carro, não tínhamos Uber, as viagens eram a pé. O oficial tinha falado um dia antes com Jesus. Ele pergunta aos seus servos: que hora foi que o meu filho melhorou? E os servos dele diz: ontem, a 1h da tarde. E aquele homem se prostra no chão e lembra que foi exatamente no dia de ontem, a 1h da tarde, que a palavra do Senhor veio para ele e disse: vai, que o teu filho já está curado. E aquele homem e toda a sua família se rendeu ao Senhor e creu nele. Mais uma vez temos o relato da palavra do Senhor sendo capaz de curar, de trazer de volta à vida aquilo que estava quase morrendo. Para terminar, eu gostaria de dizer a mim e a você que nós precisamos agir como esse centurião, agir como esse oficial. Precisamos recorrer a Jesus ciente de que estamos recorrendo ao Senhor. Nós não estamos recorrendo a qualquer um, estamos recorrendo ao Senhor, ao único que pode curar o nosso problema. Nós precisamos nos dirigir ao Senhor como o Senhor. Precisamos, como aquele centurião, dizer: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor me atenda, mas eu quero apenas uma palavra. Basta, Senhor, apenas uma palavra, Senhor. Foi Tua palavra que criou tudo, Senhor. Foi Tua palavra, Senhor, que deu vida a Lázaro. Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que pode trazer vida à minha casa, Senhor, aos meus filhos. Precisamos crer com todo o nosso coração no poder da palavra do Senhor, para que essa nossa fé venha arrancar a admiração do Senhor. Como é importante receber um agrado do Senhor. Que coisa tão linda o Senhor dizer que se admirou da fé daquele homem. E o Senhor diz: eu não encontrei entre os meus tamanha fé. E o Senhor está dizendo isso a mim e a você, que muitos que estão na casa dele, que fazem parte do povo dele, não têm a fé de uma pessoa que ouve falar de Jesus e crê em Jesus. Nós não podemos nos acostumar com a palavra de Deus como se fosse mais um texto bonito, como se fosse mais um texto impactante. Nós não podemos vir para a igreja, abrir a nossa Bíblia em casa e dizer: é só uma palavra bonita. Precisamos ter a fé daquele centurião, a fé de que a palavra de Jesus é digna de confiança. A palavra de Jesus é poderosa e é suficiente para curar a minha vida, a sua vida. A palavra de Jesus é tudo que nós precisamos para melhorar, para receber o milagre. Venhamos à casa do Senhor com o coração aberto para receber a palavra de Deus, para levá-la conosco. Precisamos armazenar essa palavra e levá-la para nossos trabalhos, para nossos lares, para os nossos familiares. A palavra do Senhor precisa seguir conosco. Senhor, é no poder da Tua palavra, Senhor, que queremos, Senhor, dirigir essa oração. Vem, Senhor, socorrer a nossa pequena fé, Senhor. Senhor, traz encantamento aos nossos olhos, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Senhor, nos dá entendimento.
Senhor, nos dá vontade de aprender a Tua palavra. Senhor, que estando nos nossos lares, Senhor, tenhamos vontade, Senhor, de conhecer a Tua palavra, de ouvir um louvor, de ouvir uma pregação, de encher o nosso ambiente com a Tua palavra, Senhor. Senhor, coloca a nossa confiança, a nossa esperança na Tua palavra, Senhor. Nos perdoa pelo tamanho da nossa fé, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes, Senhor, te ouvir, Senhor, e não dar o devido crédito e merecimento que a Tua palavra, carregada com a Tua presença, merece, Senhor. Vem, Senhor, encher o nosso coração. Vem, Senhor, entrar na nossa casa. Senhor, queremos levar a Tua palavra como aquele centurião levou para a nossa casa. Senhor, vem curar os nossos. Senhor, que a Tua palavra entre os nossos lares hoje e todos os dias, Senhor, e devolva à vida aquilo que está parado, Jesus. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, invada nossos lares, Senhor, e tire o sofrimento dos nossos. Que a Tua palavra, Senhor, viva, eficaz e poderosa, Senhor, venha, Senhor, tirar do estado de paralisia, Senhor, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes. Colocamos diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra, a vida dos nossos filhos, a nossa vida, a vida, Senhor, das nossas esposas, nossos esposos, dos nossos pais, para que a Tua palavra liberte, para que a Tua palavra, Senhor, atraia, para que a Tua palavra poderosa, que só ela, cure. Senhor, devolve a vida, aquilo que está parado nos nossos lares. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o único, Senhor, que pode, Senhor, devolver a vida, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu poder. Vem, Senhor, com a Tua autoridade. Vem, Senhor, com a Tua majestade, Senhor. Trazer vida à Tua igreja, trazer vida à nossa vida e aos nossos, Senhor, porque a nossa esperança está em Ti, Jesus. Só Tu podes, Jesus. Nós não merecemos, Jesus. É pela Tua bondade, Senhor, é pela Tua majestade, Senhor, que Te imploramos, Senhor. Vem, Jesus, socorre-nos, Jesus, em Teu nome, em nome de Jesus.